Bom dia, galera. Eu sou a Isa, para quem não me conhece. O Edu acabou de me dar uma introdução maravilhosa. E hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre inclusão digital e como a gente consegue criar conteúdo que vai ser acessado por todo mundo da mesma forma, se a gente se importar um pouco mais com performance. E aí, eu já começo com essa questão que a gente tem sempre quando a gente começa um projeto novo, que é, geralmente, quais são as nossas preocupações, as coisas que a gente define, assim, começando uma coisa nova. Grid system, tipo, cara, quantas colunas a gente vai botar, o que a gente vai botar para usar coluna, se vai ser CSS Grid, se vai ser outra coisa, se vai ser SUSE. Ou pode ser também qual vai ser o pré-processador de CSS que a gente vai usar, se a gente vai usar algum pré-processador. Isso também é uma dúvida que geralmente aparece no primeiro momento. Essa é a mais polêmica, qual é o framework que a gente vai usar. Geralmente é a hora que a galera cai na porrada aí entre esses três. E não importa, tá, gente? Spoiler alert, não importa. Mas, assim, natural, isso sempre acontece e são preocupações válidas, a gente realmente tem que ter esses discursos e essas discussões. Mas aí, indo um pouco mais fundo, vocês falam sobre acessibilidade também, né? Fala que sim, pelo amor de Deus. E segurança também, né? É uma outra preocupação que todo mundo tem, a gente define isso no início do projeto. Concordem, por favor. Então, beleza, foda, a gente já tem um projeto completaço, vamos correr para o abraço agora. Será? Mas para quem que a gente está desenvolvendo? Assim, quando vocês pensam... No meu fluxo diário assim, de projeto, a gente tem sempre que se preocupar em quem é o nosso usuário, porque isso vai de acordo com produto a produto. Eu trabalho numa agência, então isso vai variar muito. Mas, geralmente, a gente desenvolve para o cara da esquerda ou da direita? Será que a gente não está esquecendo nada nessa hora da preocupação? Essa é uma foto que foi tirada em Paraisópolis, e do lado tem realmente esse condomínio ridículo. Tá? E a minha indagação aqui é que a gente geralmente faz só para um desses grupos, e eu vou deixar para vocês adivinhar qual é. Eu sou a Isa, de novo. Eu sou todas essas coisas. Quando eu estou um pouco mais para lá do que para cá, eu sou cover da Anitta, também tem um vídeo maravilhoso na internet montando. E o meu senso de humor é bem cagado. Então, assim, prazer. Todo mundo aqui está no Brasil, todo mundo conhece esse país, essa pátria amada maravilhosa. A minha é um pouco diferente, porque eu sou do Rio. Então, assim, a gente tem uns problemas meio exóticos. Aliás, tem uma caravana do Rio hoje. Vocês estão aí? Tem alguém do Rio? Show de bola. Cara, me passaram a informação de que veio uma caravana de 5 pessoas do Rio, eu fiquei super orgulhosa. Depois eu vou cumprimentar vocês pessoalmente. Então, assim, mas aí a gente botando em escala global, como é que o Brasil está em termos de disponibilidade de 4G? Vocês podem ver que, por exemplo, tem os países, tipo os Estados Unidos, ali, que estão bem escuros. Isso é porque eles têm bastante disponibilidade de 4G. O Brasil, vocês podem ver que está um azul meio clarinho, está meio mais ou menos. Assim. Mas aí, botando assim, números, a gente tem 61% em média, assim, de disponibilidade de 4G. E isso, se a gente for olhar um ranking, assim, dá para ver que a gente não está muito lá na frente. A gente está, na real, bem para trás. Então, beleza. A gente pensa, disponibilidade de 4G de 61%, beleza, isso é mais que a metade. Mas aí isso significa que tipo, quase 40% da população inteira não tem acesso a 4G. E, beleza, foda-se, 40% e tal. Cara, são 83 milhões de pessoas que não têm acesso a 4G. E assim, hoje em dia, cara, e isso já vou dar um pouco de spoiler do resto da palestra, é muito importante, porque assim, antigamente a gente via 4G como um luxo, assim, tipo, beleza, agora vai carregar mais rápido. Mas hoje em dia, isso realmente virou uma coisa que importa, porque as nossas páginas estão diferentes. Então, você não ter 4G, às vezes, pode ser uma coisa que vai limitar a sua experiência num site. E, nesse sentido, a gente pode ver em números também que, por exemplo, em 2012, a gente tinha, em média, ali, 500 milhões de imagens sendo compartilhadas todo dia, que já é coisa pra caralho. Mas, hoje em dia, a gente tem mais pra caralho. A gente tem mais de 6 bilhões de imagens sendo compartilhadas
por dia. Isso foi de 2017, eu não achei a métrica para esse ano. Já deve ser mais. E aí a gente vê que isso significa um aumento de 1.200% na quantidade de imagens que a gente compartilha. Nossos hábitos estão mudando. A gente, hoje em dia, se comunica muito mais através de imagens do que através de texto. Vocês podem ver isso em várias redes sociais. Obviamente, o Instagram, mas se vocês entraram no Facebook, no Twitter, vocês veem que tem muita imagem. Isso é porque a gente consegue assimilar melhor as mensagens que são passadas quando elas estão em forma visual. Mas aí, beleza, vamos ver o tamanho geral dos sites antes e depois. A gente vê que, em 2011, a gente tinha, em média, 929 KB por página. E, hoje em dia, 2017 para cá, a gente tem, pelo menos, 3.034 KB. Já é um aumento, de novo, muito significativo. E isso, quando a gente vai depurar, obviamente, no que é dissecar cada página, a gente vê que, assim, intuitivamente, a maioria são imagens, mas a gente também tem um número muito expressivo ali de scripts que, cara, essa é a parte que pega no ego, assim, porque a gente poderia estar resolvendo isso, a gente não está. A gente ainda está shippando muito código para a produção, é muito código que o usuário, às vezes, nem precisava estar vendo. Então, assim, cara, a internet, a web, deveria ser de todo mundo. Hoje em dia, você ter internet ou não, você ter esse acesso ou não, significa uma coisa muito radical, porque isso pode limitar o quanto o seu usuário consegue navegar na página, vai definir qual é o alcance da informação que ele está tendo. Se você está falando de um site educacional, ou alguma coisa, por exemplo, de saúde, isso pode estar limitando o quanto o seu cara vai evoluir mais para frente, lá no futuro. Se você está limitando a informação dele, a culpa é sua, entendeu? Que ele não vai evoluir para ser uma pessoa com as mesmas oportunidades que você. Então, isso é um big deal. Mas, beleza, se vocês não estão convencidos, vamos falar de onde dói mais, que é o dinheiro. 53%, em média, das visitas que demoram mais de 3 segundos para carregar são completamente abandonadas. Isso, para a gente, é muito fácil de entender como usuário, porque a gente entra num site que tipo, não está carregando, a gente, que merda, vou para outro, vou tentar achar outro resultado do Google. E isso, realmente, a percepção das pessoas é que elas esperam que demore até 2 segundos, sabe? E se você não conseguir carregar nesse tempo, você já está perdendo. E assim, mas se a gente olhar no contrário, dos sites que carregam em menos de 5, em menos de 5 a 3 segundos, a gente vê que tem 25% a mais dos anúncios que são vistos, e isso é muito importante para a maioria dos sites que não são monetizados, de certa forma. Eles ganham dinheiro por ads. E aí você tem que ter certeza de que esses ads estão sendo vistos. Então, assim, se você carregar mais rápido, você vai ter uma garantia de que eles vão ser 25% a mais visualizados. Você também tem 70% a mais das sessões, que são mais longas, elas geralmente duram mais quando você consegue carregar mais rápido, porque você vai ter um ciclo de interação e de feedback para o seu usuário que é muito mais saudável e muito mais de acordo com o que ele espera, do que se você tiver que demorar para caramba para carregar cada página. E você também tem 35% a menos da taxa de bounce, que é quando o seu usuário entra no site e depois ele sai logo depois. É como se ele estivesse entrando errado. Mas, na real, às vezes ele está desistindo de esperar carregar. E no Pinterest, por exemplo, eles fizeram um case que eles melhoraram, fizeram várias otimizações de performance, e eles tiveram métricas muito legais sobre as otimizações e os benefícios que eles tiveram no site deles, que, por exemplo, tem 40% a menos de load time, e isso foi tudo que eles conseguiram melhorar em termos de performance, em termos de carregamento. Isso é bastante coisa, cara. 40% é quase metade do tempo que eles carregavam, agora é o que eles estão conseguindo fazer. E aí, por causa disso, eles perceberam que tem 15% a mais de tráfego, ou seja, 15% a mais de pessoas mexendo no site, interagindo, e 15% a mais de conversão no sign-up. Sign-up é quando você se cadastra para fazer parte daquela plataforma. O que é para o Pinterest, cara, é a alma do negócio deles. Eles querem mais que as pessoas se cadastrem, que as pessoas continuem usando, e a performance ajudou muito nisso. Então, é uma coisa muito, muito importante. A gente consegue ver isso em números. E o Netflix, por exemplo, eles resolveram mudar a forma como eles serviam os arquivos e mandar eles super comprimidos num formato que chama gzip. E eles perceberam que eles têm 43% a menos de despesas gerais, entendeu, operacionais. Porque a Netflix, vocês podem imaginar que ela deve ter um custo muito fodido assim, para botar todos os arquivos lá em cima e de servir o vídeo e conseguir fazer isso rápido.
e melhorando a performance só mandando eles mais comprimidos, os arquivos de texto, os scripts, eles conseguiram reduzir as despesas inteiras deles em 43%. Isso é muita coisa também. E, assim, 43% da despesa do Netflix deve ser uma coisa muito enorme, assim, deve ser alguns milhões, talvez bilhões de dólares. Então, assim, você vê que é uma coisa bem expressiva. E, assim, isso na gente enquanto usuário, tá ligado? É muito chato você, tipo, porra, ter um pacote de 7 GB e aí, depois de alguns dias, você já consumiu ele todo. E, às vezes, em sites que você nem queria estar entrando tanto assim. E, às vezes, é porque o cara está fazendo uma estratégia de autoplay e ele simplesmente come toda a sua internet e você não tem o que fazer, entendeu? Então, isso, para o usuário, é muito frustrante, sabe? Eu sinto vontade de fazer isso toda vez que isso acontece comigo. Então, assim, bottom line, cara, se a gente otimizar para a democracia de acesso, ou seja, se a gente otimizar o nosso site para que todo mundo consiga visualizar ele de uma forma satisfatória, isso quem tem internet boa e quem não tem, também vai dar uma vantagem competitiva muito grande em termos de produto e de negócio, de plataforma. Então, beleza, a gente está falando muito de otimização, mas, cara, por onde a gente começa, sabe? Porque é tanta coisa. Basicamente, a gente tem que medir o nosso site inteiro. Medir e ter noção de onde é o gargalo, onde é que é o ponto fraco. E duas métricas muito importantes. Uma delas é o time to render, que é quanto tempo seu site leva até ele estar totalmente visualmente completo, de todo o ciclo de paint ter acabado. E o time to interactive, que é diferente porque é o tempo que o seu site leva até ele estar totalmente interativo e funcional, ou seja, a parte do scripting, que é o tempo que ele demora para parsear e compilar, o JavaScript tem que estar feito. Essa parte demora mais do que a time to render, porque o custo de você renderizar e fazer todas as operações visuais é mais baixo do que o de scripting. Mas são duas métricas que a gente sempre tem que estar atento, porque ela vai falar exatamente quanto é que o nosso usuário está demorando para conseguir interagir com o nosso site. E aí, na parte de ferramenta, para a gente conseguir ter essas métricas, tem algumas que eu gosto muito. A minha preferida é o Web Page Test. Se a gente entrar neles e botar o nosso site lá, eu fiz um teste com o site do Medium, dá para ver que eles dão várias métricas super interessantes, eles dão até uma notinha assim, do quão performático é o seu site. Então, assim, eu não vou botar todas aqui, mas tem várias muito interessantes, depois vocês podem tentar lá. O Chrome DevTools e o Lighthouse são outras ferramentas super interessantes que estão no Chrome, que é, obviamente, desenvolvida pela Google, mas ele te dá um profile muito completo do qual é o estado do seu site, quanto tempo demora em cada fase de renderização, quanto tempo ele demora no scripting, quanto tempo, em qual segundo que ele começa a re-renderizar uma coisa, para você ver se tem algum leak visual, algum leak de animação. Você consegue ter um panorama muito, muito completo dele de acordo com o tempo. E você também consegue simular como é que um usuário que tem uma internet lenta ou como é que um usuário que tem um hardware pior consegue estar vendo o seu site agora. Por exemplo, ali você consegue simular como é que seria com uma 3G lenta, e você também consegue fazer um throttling, que é como se fosse uma diminuição da capacidade, em até 4 ou 6 vezes. Então, isso é muito legal, porque, assim, obviamente, quando a gente está desenvolvendo, geralmente a gente tem condições muito melhores do que o resto da população, até porque a gente trabalha com isso. Então, a nossa empresa geralmente dá uma priorizada no hardware e na internet. Então, mas isso nem sempre representa a condição de todos os seus usuários. Então, é muito importante ter esse panorama também na hora de testar. E ele também tem uma feature muito legal, que ele te dá o panorama de como é que está o seu site nessas 4 categorias, que eu não sei se está dando para ver, mas, por exemplo, você consegue ver qual é a sua nota em termos de PWA, em termos de performance, em termos de melhores práticas e em termos de acessibilidade. E aí ele te dá realmente uma notinha, vocês conseguem ver, não sei, tomara, que, por exemplo, esse site que eu testei, que é o Medium, de novo, está com 55 em Progressive Web App, mas ele está com 91 em acessibilidade. E é muito legal que ele também te dá sugestões do que você pode fazer para melhorar. Dado os problemas, ele pode falar, por exemplo, nesse caso das imagens, ele fala, cara, você está servindo imagens que são muito maiores do que você está realmente usando. Olha o quanto você poderia salvar se você estivesse servindo elas no tamanho certo. Então, é muito legal porque ele não só aponta os problemas, mas ele também te direciona para o que pode ser a solução. E aí, na parte de otimizações técnicas, tem 3 grandes áreas que a gente pode começar a otimizar.
A primeira delas é a redução do bundle final, que basicamente é a quantidade todo o código que a gente vai servir no nosso website, ou no nosso aplicativo, no nosso whatever. E a gente tem alguns jeitos de melhorar isso. A primeira delas é, obviamente, a minificação dos scripts e dos arquivos CSS. Eu acho que essa é a mais comum. Provavelmente a maioria de vocês está familiarizado. Mas é assim, a gente passar um Uglify, dar uma minificada, botar tudo na mesma linha. Assim, isso obviamente, a gente não vai conseguir ler o código depois disso, mas é só para a gente ganhar alguns bytes na hora de interpretar isso no browser. E tem várias ferramentas muito interessantes para fazer isso. O próprio Webpack ele tem vários plugins de compressão. Também tem o Uglify, que é super antigo, mas também ainda faz um bom trabalho. Tem o Code Splitting, que é, basicamente, a gente separar pelas rotas e servir só o código que o usuário está realmente usando naquela página. Isso é muito interessante, é um conceito que assim, ele é razoavelmente velho, antigo, e que, se você está usando alguma coisa tipo o React Router e tal, você não tem que se preocupar com isso diretamente, porque o React Router ele já meio que faz isso para você num nível de componente. Se ele vê que a sua página está chamando tal componente, ele não vai chamar o script de todas as outras, porque seria tipo, horrível para o usuário. Ele teria vários códigos que ele não está necessariamente nem ativando, então não faz sentido. Então, ele só manda realmente todo o código que o usuário está realmente usando naquela página. Compressão de imagens também é uma coisa que é muito importante, como eu falei. Ninguém quer ser esse cara, tá ligado? Que usa uma imagem de 600 pixels e, na real, serve uma do dobro do tamanho. Então, assim, isso é muito ruim, porque você vai ter uma perda de performance e um envio de dados desnecessariamente grandes, porque você não está usando. E aí, uma coisa interessante também seria mudar o formato. Se você está servindo PNG e você não tem transparência, você não tem nada, você pode transformá-la para JPEG, que é um formato muito mais leve e tal, e até WebP, que é uma coisa que a galera está usando agora, não é totalmente compatível com todos os browsers ainda, mas é uma forma muito mais otimizada de você mandar imagens para o seu usuário. E essa parte também é meio polêmica, mas assim, eu acho que a gente tem que ter um nível maior de crítica na hora de definir a nossa stack, porque muitas vezes a gente se deixa levar pela hype, fala, puta, eu queria muito usar a ferramenta tal, não sei o quê, mas às vezes você não precisa, sabe? Às vezes você pode resolver muito bem o seu problema fazendo vanilla JavaScript, sabe? Você pode fazer ele puro. O Netflix, por exemplo, lançou essa imagem que depois acabou virando meme no Twitter, enfim. Mas eles perceberam que, se eles tirassem o React completamente da parte da home, eles conseguiram uma redução de 50% do tamanho do código que eles serviam. Isso é muita coisa, cara. Isso provavelmente resultou num aumento de performance e de métricas muito surreal. Então, assim, eles perceberam que, cara, a gente não precisa do React para fazer o que a gente está fazendo. E eu não estou falando para vocês nunca mais usarem framework nenhum, sabe? Não é isso. Porque, às vezes, a gente precisa. Às vezes, realmente uma mão na roda. Ele facilita muitas coisas. Tipo, vários deles, o próprio React, o Vue, eles mesmos têm séries de melhorias na performance. Mas, às vezes, o seu problema vai ser tão simples que você não precisa. Então, ser muito crítico na hora da gente definir isso, não se deixar levar pela hype, é muito importante. E aí, a outra parte de otimização, que é a melhora do processo de Paint. O processo de Paint é quando a gente faz toda a renderização visual dos nossos componentes. Assim. Desde que a gente bate numa URL e recebe a página como resultado, rolam alguns processos. Um deles é o Paint, mas a gente também tem o Reflow. O Reflow é quando você organiza todas as caixinhas das divs e você meio que localiza elas na página. O Paint vai ser quando você bota todas as características visuais, que é o que está no CSS, da parte, por exemplo, do background color. Todas essas partes bem visuais mesmo, a gente consegue bastante otimizar e elas levam tempo. Então, é bem legal a gente prestar atenção nisso. Essas são algumas das coisas, ainda tem mais, mas essas são as principais. A primeira é você extrair e inlinear. Eu não sei muito bem conjugar esse verbo em português. Mas deixar o CSS inline da parte crítica, ou seja, que é a parte que o seu usuário vai ver primeiro na página, é legal e é muito importante, assim, porque, basicamente, não tem custo nenhum, não é feito para a gente ler de novo, mas você fazer essa parte de você botar tudo inline e botar só essa parte separada lá no head, vai carregar muito mais rápido, porque ele não vai entrar no bolo de todos os outros arquivos CSS que ele precisa interpretar antes de renderizar a sua página.
e você vai ter aquele resultado muito mais rápido. Então, isso para o usuário, que é uma coisa que também é muito interessante, que a gente chama de performance percebida, é muito importante, porque assim, talvez o seu site não seja nem tão performático, mas como você melhorou só essa parte que é o que o usuário vê primeiro, ele tem aquela sensação de que ele está renderizando muito rápido. Então, assim, a gente trabalhar nessas práticas também é muito interessante. Gente, muito cuidado com transição e animação pra caralho, porque às vezes fica lindo, mas fica uma merda no hardware horrível, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, porque nem sempre o que a gente está vendo na nossa máquina é como vai ficar. E a cada animação, a cada transição que a gente faz, dependendo do que você está fazendo, se é uma coisa tipo mudar a cor do background ou rotacionar, vai ter um pente de novo. Esses tracinhos verdes que vocês estão vendo ali, o que o browser tem que fazer e tem que interpretar. Vocês veem que a cada parte que a animação está rolando, você tem novos tracinhos. Então, isso é todo o overhead que o browser tem de recalcular os estilos e fazer isso de novo para o usuário perceber. Tanto que aqui, esses tracinhos verdes simbolizam a parte do desempenho da GPU, que é uma unidade de aceleração do hardware, que, assim, eu uso isso para machine learning, ou seja, é uma parte que ele é feita para tipo, coisas pesadas que o seu computador tem que calcular rápido. Ou seja, é uma operação muito custosa, sabe? Então, se a gente puder evitar isso, fazer animações mais rápidas... Cara, se você tem uma animação que ela dura, sei lá, 2 segundos, tem alguma coisa provavelmente errada. Então, assim, tenta fazê-la mais modular. Se você conseguir iterar uma animação de, sei lá, 100 milissegundos, é muito melhor do que você fazer uma de 2 e ficar repetindo ela. E outra coisa muito importante é a otimização de fontes, porque toda vez que você carregar uma web fonte, que é tipo uma fonte customizadinha, dessas que a gente geralmente tem que fazer porque os designers querem, isso custa muito para o browser, porque sempre que você tem que renderizar uma fonte customizada, que não é do sistema, isso bloqueia todo o fluxo de carregamento do CSS, que é uma parada muito custosa. Então, assim, se o browser está ocupado, ele está ocupado em renderizar a fonte para o seu site, ele está deixando de renderizar a parte do CSS do Paint. Então, assim, a gente consegue otimizar isso de algumas formas. Uma delas é conseguir carregar elas assincronamente. Ou seja, porque quando a gente carrega elas assincronamente, quer dizer que a gente não está bloqueando o resto dos processos. E aí a gente consegue fazer vários processos ao mesmo tempo, paralelamente. Eu consigo deixar o meu browser renderizando o CSS e uma outra parte para a fonte. E aí a gente não bloqueia exatamente isso. A gente fala para o browser, basicamente, olha, renderiza a fonte assim que você tiver um tempo aí. Ao contrário de você, tipo, renderiza a fonte e espera todo o resto. Então, isso é muito melhor. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado é o que a gente chama de fault e void. Fault é quando você tem um flash de texto que está num estilo diferente do que você vai usar depois. E aí o usuário consegue perceber que assim, a fonte estava mais fina, ficou mais gordinha. Ele consegue ver esse flash da diferença. Mas aí tem o outro, que é o void, que eu acho muito pior, que é esse flash do texto que é invisível e depois ele passa a aparecer depois de um tempo. Esse eu acho que é muito mais estranho, entendeu? Porque aí você vê um vazio, aí do nada você vê uma fonte. Caralho, de onde saiu isso? E aí tem algumas abordagens, você pode escolher isso enquanto developer, você consegue escolher um ou outro. Eu quero que nessa abordagem, já que eu tenho que carregar, se demorar, eu quero que seja um negócio de unstyled. Ou, se demorar, eu quero que ele não veja nada, depois ele veja alguma coisa. Vocês conseguem controlar isso numa coisa muito interessante que se chama Font Face Observer. É uma coisa que ele... Basicamente, ele te avisa... Não dá para ler porra nenhuma. Mas, enfim, é um código que eu fiz, depois vocês veem no slide lá. Mas, basicamente, é uma coisa muito legal, porque ele consegue te avisar, ele tem uma promise que ela se resolve quando a fonte carregou. Que é uma coisa que a gente, sem esse tipo de ferramenta, a gente não consegue ter noção quando ela já está carregada para a gente mudar uma classe e botar a classe com essa fonte nova. Então, com isso, nesse exemplo aqui, o que eu estou fazendo é tem uma classe padrão, que, por exemplo, eu estou usando Arial, sei lá, para fonte, que é uma fonte que a maioria dos sistemas já tem. E só depois que a fonte nova carrega, que é a minha fonte customizada, nesse caso aqui é a Avenir, enfim. Só depois que ela carrega que eu boto a classe diferente com a fonte que é customizada, com a web fonte. Então, eu consigo controlar isso e ter um flash de texto com o estilo errado, mas eu consigo até aproximar isso. Eu vi que a Arial é razoavelmente parecida com essa nova fonte que eu estava tentando carregar.
Então, para o usuário, ele ter essa diferença de uma fonte depois a outra, nem é tão agressivo assim. Dá para passar. Então, você consegue ter esse controle. Se você quisesse falar para a sua classe que, olha, não renderiza nada, você pode botar um opacity 0 e depois botar um opacity 1 quando a fonte carregou. Você pode criar essas próprias abordagens. Mas, assim, se você tiver que usar, cara, não usa muito. Se você vê aquele design do Photoshop com 5 fontes diferentes, cara, fala para o designer, olha, não dá para fazer isso. A gente vai realmente perder performance se a gente tiver todas essas fontes. E uma coisa legal também que vocês podem fazer é fazer o subset. Subset é quando você pega só um pedaço do arquivo da fonte, que, por exemplo, às vezes tem fonte que a gente quer usar que é só para número, por exemplo. Então, a gente pode dividir isso. A gente pode pegar só a parte dos arquivos que tem os números e renderizar isso no site. É bem mais leve do que a gente pegar lá toda só para fazer os números internamente. E uma coisa nova que está surgindo agora, está super em voga, que a galera está falando, é Variable Fonts. Basicamente, é um arquivo só, com todas as variações de peso que você precisa. Geralmente, como a gente tem feito até agora, se você quer, por exemplo, Arial Bold, você vai ter outro arquivo. Arial Itálico, Bold, você vai ter outro arquivo. Você tem que ter vários arquivos com essas variações, mas na Variable Fonts você pode ter um mesmo arquivo com todas essas. Você só controla com os pesos. Por exemplo, fica assim. Você consegue passar da mais fina para a mais grossa só mudando o peso e o arquivo é o mesmo. E, assim, ele não é totalmente compatível com a maioria dos browsers, com todos os browsers ainda. Ele não tem para o Firefox e para o IE. Tipo, foda-se, mas, assim, você tem no Chrome, você tem no Safari, então é uma coisa que talvez você possa usar até como vantagem competitiva se você tiver um site que é mais compatível no Chrome. E gerenciamento de assets, que são outras coisas muito importantes. O gzip é uma forma de compilar que ele é muito mais otimizado, você consegue ter essa referência de linhas que já apareceram, de trechos de código que já apareceram em outros lugares. E a configuração é bem tranquila, você bota isso no Nginx. Vocês não precisam decorar isso, tá? Não é prova, não é aula. Mas depois, como referência, vocês podem ver que é só botar isso. Instalar esse plugin, que é do Webpack. No Webpack você configura assim, e no seu Express você vai servir eles com um formato diferente. É só isso que precisa para fazer, e você vai ter um ganho bem substancial. CDN, que é basicamente uma rede de servers que elas servem as coisas mais rápido para você, e elas servem de acordo com a região que o usuário está entrando. Então, isso é muito interessante também para você conseguir servir mais rápido. Vai com certeza ser mais rápido se você tentar servir local. Assim. Servir local nunca é uma boa opção, tá, gente? E HTTP2, que também é um protocolo, uma variação nova do protocolo de HTTP, que antes, no normal, quando a gente pedia 3 recursos para um mesmo lugar, ele nos dava 3 respostas. Agora, a gente, se pedir 3 recursos para o mesmo lugar, ele dá uma resposta só com tudo que a gente pediu. Isso é bem mais rápido, porque a gente não tem que lidar com 3 requisições diferentes. Então, cara, agora a gente realmente tem um site mais performático, e agora a gente realmente já pode correr para abraço. E, assim, usem isso, cara, e sem moderação. Não precisa ficar pensando se vale a pena. Sempre vale a pena, tá? Fazer um site rápido. E, assim, o que eu quero deixar aqui é que a gente, como desenvolvedor, a gente geralmente tem essa ideia de que a gente é uma parte desacoplada no mundo e que a gente não tem responsabilidade. Cara, o trabalho que a gente faz, e se a gente faz ele bem, pode definir se uma pessoa vai ter acesso à informação no futuro, se ele vai conseguir estudar para ser um médico no futuro ou não. Isso tem muito a ver com o nosso trabalho. Então, é uma coisa que a gente tem que internalizar cada vez mais e realmente vestir isso. Não esquecer que a gente... se o site não carregar rápido, tanto faz. Não tanto faz, cara, porque isso pode ser decisivo para muita gente que não tem as mesmas oportunidades que a gente. E cabe a nós garantir que a internet continue sendo um lugar de todo mundo, para todo mundo, porque assim, não importa só a gente estar conseguindo usar, a gente tem que realmente pensar se o cara que, de repente, mora em um lugar que a internet é bem mais escassa, se ele também está conseguindo. E isso faz parte do que a gente tem que pensar no dia a dia, enquanto programador, no nosso trabalhinho. E é isso. Usem... Cara, tem muita gente nova aqui. Quem conhece Capitão Planeta? Não, show de bola. Que bom. Então é isso. Com essa eu me despeço. Muito obrigada. Se vocês quiserem entrar em contato para dúvidas, feedbacks, qualquer coisa, Twitter, e-mail e GitHub. Valeu, gente.